Nesse vídeo eu vou te falar quais são os melhores investimentos para se fazer nesse momento, na minha opinião, de acordo com o que a gente está vivendo atualmente. E também, é claro, eu vou explicar os motivos pelos quais eu acredito que esses são os melhores investimentos para se pensar a investir atualmente. Bom, vamos lá. Como eu sempre falo aqui para vocês, investir depende de quais objetivos você tem com aquele investimento. Se você não tem um objetivo específico, você não tem necessariamente por que investir. Então, sempre que você for investir, você precisa ter um objetivo por trás. E é o contexto atual que a gente vive hoje no nosso país e no mundo que define, na minha opinião, qual seria o melhor investimento para se realizar. Isso porque hoje a gente vive num mundo com a inflação altíssima. A inflação está alta nos Estados Unidos, na Europa e em vários outros países por conta dos problemas que a gente teve no passado e também da impressão desenfreada de dinheiro. Isso não é diferente no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem o mesmo problema. A gente também está imprimindo dinheiro a rodo, a gente também lidou com problemas no passado em relação à impressão de dinheiro para lidar com os problemas econômicos de 2020, por exemplo. E hoje, principalmente, a gente também tem a questão fiscal do nosso país. Isso porque, como a gente sabe, o governo tem gastado cada vez mais e a gente tem tido um déficit cada vez maior. O que implica, é claro, em inflação. E se nada for feito, essa inflação tende a continuar. E é com base exatamente nisso que, na minha opinião, os melhores investimentos são aqueles que te protegem desse problema atualmente. Por isso, para te proteger desse problema, são 3 os principais investimentos que vão te ajudar a se proteger da inflação. É claro, existem vários outros por aí, mas eu vou trazer apenas os principais aqui para vocês. O primeiro deles, ativos de renda fixa atrelados ao IPCA. Para você que não sabe, o IPCA é um índice que mede a inflação. E quando um investimento está atrelado ao IPCA, isso significa que ele vai te pagar exatamente o que o seu dinheiro se desvalorizou ao longo do tempo, ou seja, a inflação, mais uma rentabilidade pré-fixada. Então ele te protege da inflação, ele te paga o dinheiro que teoricamente você perderia com a desvalorização do teu dinheiro e ainda te oferece uma rentabilidade em cima disso. É o caso, por exemplo, de títulos de renda fixa, como CDBs ou LCIs atrelados ao IPCA, mas principalmente ao Tesouro IPCA, que é um título do Tesouro Direto que oferece a rentabilidade do IPCA mais um juros pré-fixado. Ou seja, ele te protege da inflação que a gente está passando hoje e que, se continuar desse jeito, vai continuar aumentando ao longo do tempo. Então, investindo nesse título em questão, você se protege da inflação e ainda ganha uma rentabilidade em cima dela. Antes de falar da segunda opção, a gente tem que entender o porquê essa segunda opção te protege da inflação. No caso do título de renda fixa, ela te oferece a rentabilidade da inflação do período. Mas em relação aos próximos 2 investimentos, isso não acontece diretamente. Isso porque eles têm uma característica específica que te protege da inflação e não uma rentabilidade atrelada à inflação. Como eu falei para vocês, a inflação acontece pelo descontrole fiscal e pela impressão desenfreada de dinheiro. E o que isso significa? Isso significa basicamente que o seu dinheiro está valendo menos porque o governo imprimiu mais dinheiro e agora tem mais dinheiro disponível no mercado, fazendo com que o dinheiro que você tem tenha menos valor de forma geral. Ou seja, você foi diluído pelo governo. E a característica que os próximos 2 ativos têm para te proteger da inflação é que eles são teoricamente escassos e limitados. E o primeiro desses ativos é o ouro. Sim, investir em ouro é uma das opções que eu traria para você se proteger da inflação. Isso porque o ouro é extremamente escasso e difícil de se encontrar, o que faz com que a gente não tenha uma grande expansão da quantidade de ouro no mundo, fazendo com que o ouro permaneça com seu valor ao longo do tempo, e permanecendo com esse valor, ele te protege da inflação porque ele não perde valor ao longo desse tempo em questão. O seu dinheiro vai perder valor porque ele está aumentando cada vez mais, mas o ouro não, porque ele é muito escasso e o valor dele tende a se manter ao longo do tempo, já que a quantidade em si não vai mudar tanto assim. Ou seja, por ser extremamente escasso, o ouro pode te proteger da inflação e por isso é uma possibilidade para você investir atualmente e proteger o seu dinheiro dessa possível inflação que a gente pode ter no futuro. E você não precisa comprar ouro físico diretamente, até porque hoje em dia a gente tem ativos que estão atrelados ao ouro. Por exemplo, a gente tem um ETF de ouro aqui no Brasil ou um ETF de ouro lá nos Estados Unidos e em vários outros países, e eles te oferecem a rentabilidade, a valorização do ouro ao longo do tempo. Então você pode investir de forma simples e rápida pelo seu celular em ouro também para se proteger da inflação. E por fim, mas não menos importante, mas com a mesma característica do ouro, a gente tem as criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Isso porque, assim como o ouro, o Bitcoin é escasso. A gente, no caso, só vai ter disponível no mundo 21 milhões de unidades de Bitcoin. E isso, como eu falei, torna o ativo escasso. E não só escasso,
o Bitcoin também é virtualmente limitado, isso porque a gente não pode criar mais de 21 milhões de unidades. Então, diferente do ouro, que pode ter aumento caso a gente encontre novas reservas de ouro em qualquer outro lugar do mundo, o Bitcoin não. Ele é virtualmente limitado e ele é muito escasso. O que também mantém o valor dele ao longo do tempo, que por consequência te protege da inflação que a gente vive hoje. É um ativo que eu gostaria de investir para proteger o meu dinheiro da inflação, seja a inflação do mundo ou do nosso país, principalmente por conta da questão fiscal, por conta da impressão de dinheiro e tudo mais. Então esses, na minha opinião, são os melhores ativos para você investir atualmente, pensando nessa questão da inflação.